Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Com esta mensagem, vamos completar nossa série de mensagens sobre as palavras de Jesus na cruz. E no final da mensagem, a resposta à pergunta 560. Pensando sobre as palavras de Jesus na cruz, durante as últimas aulas, nós temos focado o que ele disse, 7 frases ou expressões que Jesus usou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. E hoje, a última frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Refletindo sobre essas palavras de Jesus, percebemos a confiança que ele expressou no Pai. Que Jesus, nesta maneira, mostrou que ele nunca perdeu a confiança em Deus. Sabemos que ao longo da sua vida, Jesus orava com frequência ao Pai, sempre procurando cumprir a sua missão, fazer a vontade do Pai, mas confiando também naquela relação íntima de comunhão que ele tinha com o Pai. E agora, nas suas últimas palavras, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas ele achou refúgio no Pai. Ele confiava no Pai para tomar conta do seu espírito. Em Mateus capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus tinha ensinado uma coisa importante que reflete exatamente essa mesma confiança. Mateus capítulo 10, versículo 28 e 29, dizem: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. É um ponto aqui de confiança em Deus, não se preocupando com as pessoas que podem, no máximo, tirar a vida física, mas confiando em Jesus. Daí para frente, os seguidores de Jesus mostram a mesma confiança. Encaram a morte confiando no Senhor e sabendo que Deus vai cuidar dos fiéis, mesmo depois da morte. Em Atos capítulo 7, Estevão foi o primeiro cristão registrado nesse livro que perdeu a sua vida por causa da sua fé em Cristo. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse, versículo 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Basicamente as mesmas palavras de Jesus, só que Jesus falou ao Pai e Estevão fala para Jesus. Você recebe o meu espírito. Paulo demonstrou a mesma confiança quando ele escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, e disse, E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ele confiava em Deus, encarando a sua própria morte. No capítulo 4 do mesmo livro, começando no versículo 6, ele disse, Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A confiança de Jesus encarando a morte é a mesma confiança dos seus seguidores, olhando para a sua própria morte. A mesma confiança que nós podemos ter se de fato vivemos como Estevão e Paulo e outros que não consideravam nem a vida algo tão importante para proteger, mas colocavam acima de tudo o amor ao Senhor, o desejo de servir ao Senhor. Essa confiança de Jesus é fundamental para qualquer servo do Senhor. Mas como Jesus tinha essa confiança? A implicação das palavras dele é confiança na ressurreição. Ele não ficaria no túmulo, mas seria ressuscitado, como ele mesmo havia falado várias vezes,
que depois de 3 dias seria ressuscitado. Essa ressurreição de Jesus é o fato fundamental até para a nossa fé hoje em dia. Se Jesus não tivesse vencido a morte, a ressurreição, não teríamos motivo de buscá-lo e de procurar servir a ele hoje. Em João capítulo 11, versículo 43, e depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus tinha feito a ressurreição de Lázaro. Voltando para Marcos, capítulo 5, começando no versículo 41, outro texto importante sobre esse assunto, Marcos capítulo 5, versículo 41 até o versículo 42, diz, tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Jesus ressuscitou a menina, ressuscitou Lázaro. Então ele, sendo Deus, tinha poder sobre a morte e a capacidade de ressuscitar o morto, de dar vida novamente. 1 Pedro capítulo 1, começando no versículo 3, Pedro escreveu, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Percebeu como esses fatos se ligam com a confiança de Jesus? Jesus ressuscitou mortos porque ele é Deus e tem poder para dar vida. Ele mesmo ressuscitou. E agora a ressurreição dele é a base da nossa esperança, da ressurreição para a vida eterna. E nesse sentido, até as palavras de Jesus em João capítulo 5 dão para nós essa confiança da ressurreição. João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus disse, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição do corpo garantida para todos, alguns para a vida, outros para o juízo, para o castigo. 1 Coríntios capítulo 15 é a maior defesa da doutrina da ressurreição que encontramos em toda a Bíblia. E nesse texto, Paulo faz vários argumentos para mostrar que Jesus, de fato, ressuscitou. E baseado na ressurreição dele, que nós temos também a esperança da ressurreição. Só pegando um versículo aqui, mas o capítulo inteiro é interessante sobre isso. Capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A nossa confiança da ressurreição e da vida eterna depende da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. E na confiança que ele mostrou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus demonstrou a certeza desta ressurreição. Ele não seria vencido pela morte e nós também podemos ter essa confiança da vitória sobre a morte. Ao longo das mensagens das últimas semanas, nós temos visto estas 7 expressões de Jesus na cruz, observando que cada um ensina coisas importantes para nós. E quando chegamos agora ao fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a mensagem que consola e que desafia cada um de nós a nos preparar para a eternidade, porque a ressurreição de todos é garantida. A ressurreição para o juízo, castigo, ou a ressurreição para a vida, a presença do Senhor. Eu quero encerrar esta série sobre as palavras de Jesus na cruz com um desafio.
Se nós queremos ter as mesmas atitudes que Jesus demonstrou na morte, até a confiança da eternidade na presença de Deus, precisamos desenvolver o caráter dele na vida. Precisamos participar da natureza divina, absorvendo as características de Jesus, as atitudes do amor que Jesus demonstrava. Amor, em primeiro lugar, para Deus e depois para todas as pessoas ao nosso redor. Imitando a vida de Jesus, teremos a confiança de imitar a morte de Jesus, morrendo com confiança do que vem depois. E agora chegou a hora da resposta à pergunta 560. Qual dos filhos de Davi levantou uma coluna com monumento para si mesmo? Alternativas: A. Amnon, B. Quileabe, C. Absalão ou D. Salomão. Todos são filhos de Davi, mas entre estes, 2 Samuel capítulo 18 diz que Absalão queria ser lembrado por meio de uma coluna. Diz 2 Samuel capítulo 18, versículo 18. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. E vaidade. E a nova pergunta reflete a atitude de Jesus sobre a morte, mas nas palavras de Paulo. Em qual das suas cartas Paulo escreveu: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Alternativas: A. Romanos, B. 1 Coríntios, C. Gálatas ou D. Filipenses. A resposta no final do episódio 562. Paulo disse que viver é Cristo. Vivendo aqui, ele teria a oportunidade de continuar servindo e engrandecendo o nome de Cristo diante das outras pessoas. E morrer é lucro, porque Paulo, como Jesus, entregou o Espírito a Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa. Enquanto estamos aqui, vamos servir, vamos engrandecer o nome de Cristo. Mas, chegando à morte, vamos confiar no Senhor. Que o morrer, para o cristão que serve com fidelidade, é lucro, porque o que vem pela frente, a vida eterna na comunhão com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.